para aqueles que vestem preto e branco nas arquibancadas do Moisés Lucarelli ou em outros cantos do Brasil, a história foi escrita. E que bela história! Um dia que nunca sairá da mente do torcedor pontepretano que depois de 125 anos pôde comemorar um título nacional e, para melhorar, dentro da própria casa. Cara, acho que ela carregou a gente durante esse tempo todo, né, cara? E ser campeão num clube igual a Ponte Preta é sem explicação, cara. Só ver o que eles fizeram hoje é coisa surreal. Só agradecer a Deus e essa torcida aí linda. O elenco alvinegro precisou passar por cima de muito, mas muita coisa para coroar o torcedor com o título da Série C. Um roteiro de superação que, de acordo com Meia Elvis, jamais será repetido. Vou te falar o que esse grupo fez aqui esse ano. Como eu falei antes, até alguns amigos meus mandaram mensagem, falou assim: ah, você tá falando que é o melhor grupo que você trabalhou? Eu falei, porque diante de todas as dificuldades que esses caras, que a gente fez, sinceramente, nenhum vai fazer. No meio do futebol de hoje, ninguém faz. Então tá todo mundo de parabéns, muito feliz por esse momento. E agora é descansar e comemorar. E vamos ver o que Deus tem preparado pra gente. E quem diria que no primeiro título nacional da história do clube não haveria tão esperada entrega da taça. Mas a verdade é que para o torcedor alvinegro, o que realmente importava naquele momento era vivenciar a história de perto, de dentro do palco da partida. Nós chegamos, somos campeão, o acesso é nosso, ano que vem campeão novamente, é a Ponte Preta! Com o título conquistado, agora a Ponte começa a pensar em 2026. Ano que não será nada fácil, com as disputas da elite do Paulistão, da Série B e também da Copa do Brasil a partir da terceira fase. Muitos jogadores não permanecerão no Moisés Lucarelli. E com o contrato chegando ao fim, Marcelo Fernandes também não tem a permanência confirmada para a próxima temporada. O planejamento foi entregue hoje, a gente chegou com o intuito de subir a equipe, pegamos um grupo maravilhoso, tudo, e eu estava focado nisso aqui. Vou falar para você que não pensei em absolutamente nada. Eu estou viajando com a minha família agora, vou viajar, vou tirar um tempo para mim, e tem eleição, como você falou. A gente recebeu sondagem sim de algumas equipes agora da Série B, só que a gente jamais ia perder o momento da Ponte Preta, mas jamais, no dinheiro no mundo que tiraria a nossa gente daqui. Nós não sairemos por nada daqui. E agora que foi cumprida a nossa etapa, missão dada, missão cumprida, graças a Deus, a gente vai descansar um pouco, temos que conversar, tem eleição aqui, e deixa as coisas acontecer naturalmente. A gente não procura fazer nada correndo, as coisas vão acontecer naturalmente. E quem também vai definir o futuro mais pra frente é o Meia, capitão e ídolo da Ponte. Sinceramente, hoje eu não sei. Eu vou comemorar o título, tô com meu pai aqui, minha esposa, meus filhos. Vou comemorar o título e, infelizmente, não consigo dar essa resposta agora, né? Vou ter que analisar muita coisa, vou sentar com o presidente para conversar, mas, independente disso, não é o foco agora, o Elvis fica, né? O foco agora é comemorar esse título, que todo mundo merece, que o torcedor merece. E se eu sair da Ponte Preta, eu só tenho, a palavra é gratidão. Não, eu tenho vários propostas aí na mesa, mas, assim, primeiro eu vou conversar com o presidente, vou ver tudo que vai acontecer. Mas o sentimento como eu falei, é de dever cumprido, é de gratidão. E eu tenho algumas propostas, vou analisar. Mas o intuito não é o Elvis sair ou não. O intuito é o time campeão, é parabenizar todo mundo. E se tiver que sair, eu vou sair de cabeça erguida e dever cumprido. Após o título no último sábado, Elvis deu uma forte declaração durante a entrevista coletiva, após uma fala do coordenador técnico João Brigatti na última sexta-feira. Dizendo que 90% dos salários atrasados estavam quitados, o elenco soltou uma nota oficial contestando a afirmação. Infelizmente, hoje teve essa adversidade que foi surpresa pra gente, porque o presidente já tinha conversado com a gente, tinha falado que iria acertar tudo certinho e do nada saiu essa entrevista. Acho que foi um momento totalmente infeliz e nós jogadores não poderíamos deixar isso passar, porque nós jogadores, desde quando estamos aqui,
a gente sempre pregou a verdade para todos os torcedores. Independente de acreditar ou não, a gente procurou passar a verdade. Um grupo que viveu intensamente o propósito de ser campeão, que mesmo diante de todas as dificuldades se uniu e conseguiu dar ao torcedor o melhor presente possível. O dia 25 de outubro de 2025 ficará marcado para sempre na história, data em que a Ponte Preta se tornou campeã nacional. Bom, o elenco está naturalmente valorizado, né? O título foi muito importante, o acesso, o título, treinador e também elenco estão valorizados. Se a Ponte pretende ficar com algum desses jogadores, não terá uma missão fácil, porque vai ter concorrente, né? Tanto da Série C para o ano que vem, quanto da Série B, que é o campeonato que a Ponte vai disputar. E tem um detalhe que vai atrapalhar muito, é a dívida com os jogadores. Então, vamos imaginar o Elvis. Olha, eu gostaria de ficar, só que tem que pagar o atrasado. A Ponte vai ter dinheiro para fazer isso? Vai ser possível fazer isso? Por esse ou por aquele motivo? Então, além da valorização, tem a dívida que tem que ser paga. Eu duvido que os jogadores vão abrir mão disso. Então, eu acho que a Ponte vai ter dificuldade, Batista. E carreira de jogador, né, Batista, o que eles pretendem sempre? Fazer um ano bom para no ano seguinte conseguir um contrato melhor, seja na Ponte, seja fora da Ponte, até porque acaba rápido a carreira. A gente viu aí, ó, os principais jogadores da Ponte. Diogo Silva, ele já está próximo do fim da carreira, é óbvio que ele está pensando em bons contratos. O Elvis também já está caminhando mais para o fim da carreira, com 35 anos, claro que está pensando em bons contratos. O Toró acabou de despontar e o principal time da carreira dele foi a Ponte Preta. É claro que ele está pensando no futuro também. Então a Ponte precisa apresentar para esses jogadores que ela quer permanecer para o ano que vem um bom planejamento. É isso que vai segurar os jogadores aqui em Campinas. Ontem estiveram conosco aqui o Toró e o Pacheco. O Tigrão fez a pergunta, né, se eles iriam permanecer. Eles conversaram dizendo que agora é férias, pensar na vida, né, pensar em descansar, e aí depois sim vai pensar no que fazer na temporada do ano que vem. Resposta como gosta de dizer o CH protocolar. Mas eu tenho informação de que o Guarani teria feito propostas para 2 jogadores da Ponte. O Diogo Silva, o goleiro, e também o Toró. Esses 2 jogadores, Guarani. E o Pacheco, que esteve aqui, estaria indo para o Noroeste. Noroeste que vai disputar a Série A1 do Campeonato Paulista. Verdade. E o Pacheco estaria acertando com o Noroeste. São informações de bastidores, claro que os clubes não confirmam. Isso vai acontecer, Batista. Eu vou repetir. Primeiro tem que definir a eleição. Tudo muda, não é? Se tudo caminhar como está nesse momento, com o mesmo grupo, não é? Tem que definir o treinador. O treinador já falou ali, entreguei o planejamento. E nesse planejamento, com certeza contém os jogadores que ele gostaria de ficar para a disputa do Campeonato Paulista e da Série B. Tem que aguardar, Batista, porque agora é especulação. O duro é o trabalho do Breno agora, né? Do Pedro Piscinato, porque é uma época complicada. Você ouve tudo que é informação de tudo que é lado, né? E é difícil hoje, como rede social, você saber o que é verdade e o que não é verdade. Se você quer a verdade, assista e ouça a Bandeirantes. Vai ter muita agora especulação e também procura, né? Dos 2 lados, tanto do lado da Ponte quanto do lado do Guarani. Até o Farney disse na semana passada o seguinte, que todos esses mais de 200 jogadores, eles entraram em contato com os empresários e disseram o seguinte, não fechem com ninguém enquanto não ouvirem a proposta do Guarani, por exemplo. Podem estar no meio aí jogadores da Ponte, é claro, porque chamaram a atenção durante a Série C, durante todo o ano. Mas ainda fechado, tanto a Ponte quanto o Guarani, não tem ninguém. Para a próxima temporada eles vão começar a fazer isso a partir de agora. E também tem o seguinte, o que aconteceu com a Ponte
pode não acontecer com as individualidades, né? Porque o que aconteceu foi uma concentração de forças. Essas forças se juntaram e construíram o que aconteceu com a Ponte. Veja só, 4 meses de salários atrasados. Normalmente, quando acontece isso, o time despenca. Você pega na história times que foram rebaixados, passa a história por salários atrasados. Na Ponte aconteceu ao contrário. O time se fechou em torno de uma causa. Aí vários jogadores deixaram a Ponte. Quando isso acontece em qualquer time, a história conta isso. O time despenca, principalmente quando saem jogadores considerados titulares absolutos, que é o caso que aconteceu com a Ponte. Treinador que vinha fazendo a campanha onde a Ponte estava em direção à classificação, Alberto Valentim, saiu da Ponte. Normalmente, quando isso acontece, o time despenca, porque o time está jogando em torno daquilo que o treinador está ministrando. Olha o que aconteceu com a Ponte. Saiu Alberto Valentim, aí o Marco Eberlin, o presidente, contratou o treinador que tinha sido demitido pela equipe do Guarani. O Guarani entendeu que ele não tinha mais condição de dar mais do que já tinha dado e demitiu o Marcelo Fernandes. Aí o Marco Eberlin foi lá e contratou o Marcelo Fernandes. Aliás, até por indicação do João Brigatti, que tinha trabalhado com o Marcelo Fernandes. E chega o Marcelo Fernandes, jogadores com salários atrasados, vários jogadores saíram, entre eles titulares, e aí ele junta esse grupo e consegue não só o acesso, mas como o título. Aliás, o Marcelo Fernandes é um negócio curioso, cara. Quando ele chegou em Campinas, foi apresentado no Guarani, ele disse que ia sair de Campinas com o acesso. Mal sabia ele que ele seria demitido mais adiante pelo Guarani, iria para a Ponte e seria campeão da Série C, conseguindo o acesso com a Ponte. Então veja, o mundo não gira, capota. Ou seja, o Marcelo Fernandes, quando deu a declaração, aconteceu aquilo que ele previu. Agora, não com o time que ele estava sendo apresentado, que era o Guarani, mas com a Ponte Preta. Vai entender um negócio desse. A sequência de coincidências é muito grande. E ela começou com o Valentim indo embora. Foi o Valentim que foi embora. Foi a Ponte que mandou o Valentim embora. E a partir disso saíram jogadores também, titulares. Maguinho, lateral direito, por exemplo, entre outros, não é? Jean Dias, Emerson Santos, todos titulares. Aliás, o trabalho foi tão bem feito, né? E eu digo bem feito pela diretoria e até mesmo pelo presidente Eberlin, que é quem comanda a diretoria da Ponte, porque tudo que aconteceu no meio do campeonato depois melhorou. A gente pensou que iria piorar e melhorou, porque o trabalho de planejamento foi muito bem feito. As peças escolhidas, tanto o Brigatti e o Koyama para montar esse time da Ponte, depois a troca de treinador. O Eberlin, existe essa relação de amor e ódio com a torcida, né? E hoje, o que ele está entregando no final do mandato dele? 2 títulos de Série A2 e Série C do Brasileiro, e esse título inédito que a Ponte nunca tinha conquistado, de campeão nacional. Ou seja, mesmo com os problemas das outras gestões que bloquearam as contas da Ponte Preta, foi entregue no futebol e a alegria para o torcedor. Ô Breno, eu não estou discordando, eu concordo com tudo que você falou, mas eu tenho uma sensibilidade assim, Batista. A gente está há muito tempo no futebol e poucas vezes, se é que em algum momento, nós assistimos o que aconteceu. Então tem competência? Claro que tem, das escolhas, mas tem muita coisa do metafísico. Porque pegue um monte, qualquer time que tem problema de rebaixamento ou de insucesso, você acabou de falar isso, está diretamente ligado ao atraso de pagamentos no Brasil. E aconteceu na Ponte o contrário. Como explicar um negócio desse?
Isso é só competência? Claro que também tem a história dos jogadores, que se fecharam, mas em volta de um comandante que estava no mercado, não é? Que foi colocado como treinador da Ponte porque o atual pediu para ir embora. Olha o número de coincidências, estava escrito nas estrelas, Batista. E quando o Marcelo Fernandes chegou na Ponte, o Eberlin falou para mim isso, que ele falou para o Marcelo Fernandes: a Ponte Preta vai mudar a sua vida. E realmente mudou. Agora o Marcelo Fernandes está em outro patamar. Mudou de patamar. E esqueci de um jogador aí que saiu também, Dudu. Dudu era titular também. Dudu do Vitória, né? Que voltou lá pro Vitória e continuou sendo expulso. Foi o que você mais sentiu falta, né, Intervalo, voltamos já já.